Olá, boa noite, a paz a todos, chegando para a leitura de um verso na Palavra de Deus, no Salmo 25, verso de número 12. Assim está escrito: Qual é o homem que teme ao Senhor? Ele o ensinará no caminho que deve escolher. Este aqui é mais um dos salmos de Davi, quando ele estava pedindo a Deus o livramento em vista dos seus inimigos, que procuravam aproveitar-se das oportunidades, e também que perdoasse o pecado desses seus inimigos que queriam ver o mal de Davi. E dentre muitas coisas que ele escreveu neste salmo, este verso de número 11, há aqui uma pergunta: qual é o homem que teme ao Senhor? É fácil encontrar quem teme ao Senhor, principalmente nos dias em que nós estamos atravessando, em que tudo tem sido banalizado, os princípios, os fundamentos têm sido transtornados, a verdade já não tem sido aceita no coração de muita gente como absoluta. Cada um agora tem a sua verdade relativa. Então, cada mente é uma verdade. Então, não há mais uma verdade central pela qual todos deveriam se guiar. Mas a palavra de Deus, ela suplanta todas estas coisas, ela resiste todas estas emboscadas do adversário, e ela ainda se mostra como verdade absoluta, fundamentos irremovíveis, marcos que foram estabelecidos por Deus. E quem tem amor à vida e quer desfrutar de paz, de alegria, de segurança, de comunhão diante do Senhor Deus, é preciso se ater à palavra de Deus e caminhar contra a maré que domina este mundo. Ir na contramão do que a maioria estão caminhando. Infelizmente, muita gente tem se deixado levar, tem sido iludidos, tem sido enganados, tem sido manipulados e, portanto, eles estão abrindo mão das coisas firmes, seguras, permanentes e verdadeiras, estão abraçando as novidades que se apresentam, as ilusões, tudo aquilo que está sendo maquiado como sendo algo de valor, quando se vai buscar o fundamento, não tem raiz, não tem fundamento, não tem ligação com o que é eterno. Se não tem ligação com o que é eterno, é efêmero, é passageiro. E quem se apoiar nestas coisas passageiras também vai passar. Não vai vencer as intempéries, as dificuldades, as pressões que virão. Mas aqui, o salmista, quando ele escreveu isso, há aqui uma pergunta: qual é o homem que teme ao Senhor? O temor ao Senhor é algo glorioso, importante, fundamental na vida do cristão, na vida de quem serve a Deus. A palavra de Deus diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor encaminha para a vida. O temor do Senhor faz com que a pessoa seja livre do mal. O temor do Senhor livra o coração de tristezas desnecessárias, porque quem teme a Deus está ligado e atento ao Senhor. Então não se deixa levar por situações adversas que se apresentam praticamente todos os dias. Mas quem está fundamentado em Deus e teme ao Senhor, Deus então está habitando naquele coração e aquela vida está sendo preservada. E aqui, o segredo que diz aqui é o seguinte: qual é o homem que teme ao Senhor? Então, onde houver um homem, uma mulher, um jovem, uma criança, um ancião que teme ao Senhor,
ele não precisa ficar preocupado quando, diante de situações que se apresentam a ele, que decisão tomar, que caminho escolher, como fazer a avaliação da direção que ele deve seguir. Porque o que diz a palavra de Deus é o seguinte: o homem que teme ao Senhor, o Senhor Deus o ensinará no caminho que deve escolher. Então, é como se Deus nos pegasse pela mão, diante de uma situação que precisássemos fazer uma escolha, Deus vem e nos leva à escolha certa. Ele diz, é este aqui o caminho, é esta aqui a direção. E aí nós não precisamos ficar incertos. Será que a decisão que eu tomei é certa? Será que a decisão que eu tomei é errada? E vai ter consequências? Não. Se teme ao Senhor, o Senhor vai guiar na escolha certa, segura. E quando a escolha é certa, é segura, é direcionada por Deus, só vai vir bênçãos, livramento, direção e graça de Deus. Então, por isso que é importante temer ao Senhor. Quem teme ao Senhor não fica preocupado quando o mal se apresenta. Porque o que teme ao Senhor, ele está nas mãos do Senhor. Ele está guardado pelo Senhor. Pelo temor e pela verdade, os homens se desviam do mal. E como eu disse aqui, o temor é uma fonte de vida. Temor são oportunidades que Deus dá quando há o temor no nosso coração de fortalecer o nosso entendimento, abrir a nossa compreensão, dá-nos a fidelidade, a firmeza, a convicção de que estando em Deus e sendo temente a Ele, Ele vai nos encaminhar na direção certa. Jó era um homem temente a Deus, um homem reto, desviava-se do mal. Passou por toda aquela dificuldade, mas por temer ao Senhor, Deus o conduziu em todo aquele processo de sofrimento. O sofrimento de Jó não era resultado de pecados e de transgressão que ele havia cometido. O sofrimento de Jó aconteceu porque o adversário chegou diante de Deus e disse que Jó adorava a Deus pelo que tinha. E Deus disse que não, isso não era verdade. Jó adorava a Deus pelo que Deus era, pelo que Deus é, e não pelo que Jó tinha. E ele provou realmente, quando perdeu tudo, ele continuou adorando a Deus. E por ele temer a Deus, Deus o encaminhou naquela trajetória difícil. Quantas noites tristes e amargas Jó atravessou. Mas em nenhum momento Deus o abandonou. Deus esteve lá com ele. Deus esteve guardando. Deus guardou a Daniel, guardou os 3 jovens, guardou Elias, guardou a tantos servos seus que estão relatados na sua palavra. Então, onde houver um homem, uma mulher, um jovem, uma criança, um adolescente, um ancião que teme ao Senhor, ele tem esta oportunidade de que Deus lhe escolhe o caminho. Ele o ensinará no caminho que deve escolher. Isaías, quando profetizava, uma certa vez ele escreveu: e os teus ouvidos ouvirão a voz do que está por detrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai por ele, sem vos desviardes, nem para a direita e nem para a esquerda. Quando Deus orientou a Josué na condução do povo de Israel, ele disse que não se apartasse da boca dele o livro da lei, mas que ele meditasse de dia e de noite, para que prudentemente ele se conduzisse e em todo caminho o Senhor estaria com ele, levando-os no caminho que ele deveria escolher. Veja o que o salmista escreveu no Salmo 32, o verso 8. Está escrito assim:
instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Aqui nós lemos que, qual é o homem que teme ao Senhor? Então, havendo este homem ou mulher que teme ao Senhor, o Senhor o ensinará no caminho que deve escolher. E aqui no Salmo 32, o verso 8, ele diz, instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deve seguir. E quando você entende esse direcionamento de Deus e você segue por este caminho que Deus escolheu para você caminhar, ele diz, guiar-te-ei com os meus olhos. Você vai caminhando, mas Deus lá de onde ele está com os olhos voltados para a sua vida, ele vai guiando você com os olhos. Ele vai guiando a mim, a cada um de nós. Então veja o valor do temor ao Senhor. Por isso é que a palavra de Deus diz que o fim de todas as coisas, conforme o sábio Salomão escreveu aqui no livro de Eclesiastes, capítulo 12, o versículo 13, diz assim, olha, de tudo que se tem ouvido, o fim é, teme a Deus, guarde os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Então, o fim de tudo é, teme a Deus. Quem teme a Deus não precisa ficar preocupado com relação ao futuro, com relação aos problemas, às dificuldades, às pressões, às ameaças, às perseguições, coisas que são corriqueiras, que aparecem e que vêm contra o servo de Deus, a serva de Deus. Quem serve a Deus neste mundo vive sendo focalizado por aqueles que são instrumentos do adversário para tentar tirar-lhe a alegria, a paz, a gratidão, a satisfação, a segurança. Mas a palavra de Deus nos mostra que quem teme ao Senhor, nenhuma destas coisas terão o poder de tirar do coração deste servo ou serva de Deus a convicção, a certeza que ele tem em Deus, porque Deus se faz presente na vida de quem teme a Ele. Então, eu e você precisamos aprender esta importante lição e temer ao Senhor, reverenciá-lo, respeitá-lo, ter cuidado com o nosso comportamento, com as nossas palavras, com que os nossos olhos veem, com que os nossos ouvidos se atentam, o que o nosso coração deixa entrar. Precisamos ter cuidado. Nós vivemos na presença de um Deus presente constantemente. E é preciso que haja, da nossa parte, temor diante do Senhor, porque é o temor que vai nos manter na presença de Deus, vai nos manter em pé e vai nos conduzir em triunfo, em vitória, em livramentos. É através deste temor. E as escolhas que precisamos fazer. Todos os dias nós nos enfrentamos diante de situações que precisamos fazer determinadas escolhas. E se nós não tememos ao Senhor, nós ficamos como que no escuro e querendo saber que decisão é melhor, que decisão eu preciso tomar, é essa decisão, aquela, e às vezes pergunta um, pergunta outro, e conta um problema para esse, conta para aquele outro, ao passo que a palavra de Deus, ela deixa bem claro diante de nós que o segredo está em temer ao Senhor. Quando eu temo ao Senhor, quando você teme ao Senhor, quando nós temermos ao Senhor, diz aqui, Ele o ensinará no caminho que deve escolher. Deus dará o direcionamento, o sinal. Ele colocará diante de nós a indicação do caminho que nós devemos escolher. E se nós escolhermos o caminho que Deus nos indicar, nós estaremos escolhendo bem, porque estamos aceitando o direcionamento de Deus,
porque nós não sabemos nada além do instante em que estamos vivendo, inclusive as escolhas que fizemos, com as consequências, nós não sabemos. Mas Deus, que conhece tudo, Ele sabe. Por isso é que Ele nos direciona. Ele diz, eu sei os pensamentos que penso de vós, e os meus caminhos são muito mais altos que os caminhos de vocês. Então Deus sabe qual o melhor caminho a escolhermos, por onde nós poderemos andar e mantermos a comunhão com Ele, o temor diante dEle, ser-lhe fiel e contar com o livramento e a proteção de Deus. Porque quem teme ao Senhor é guardado pelo poder da mão do Senhor. O inimigo não tem poder de tocá-lo, porque o temor a Deus liga eu, você, cada um de nós, diretamente a Deus. E quem está ligado a Deus, tem de Deus a proteção, tem o cuidado. Deus se importa com cada um de nós. Então, quando nós aprendemos a temer ao Senhor, significa não se precipitar em decisões, não procurar qualquer caminho, mas esperar de Deus a solução, colocar diante dele. E ele, então, vai nos ensinar o caminho que nós devemos escolher. Quantas pessoas fazem escolhas e depois têm sofrimentos e tormentos e se arrependem amargamente por conta de escolhas que fizeram? Porque não se ativeram a ouvir a Deus, a se colocar em temor diante da presença de Deus e tomou decisões e que depois arrependeu-se. Verificou-se que a decisão tomada, ela não foi a melhor decisão. Foi uma decisão que no momento pensava ser boa, mas que depois se mostrou ruim. Quem teme ao Senhor não corre este perigo. Por quê? Porque está escrito, Ele o ensinará no caminho que deve escolher. Já o sábio Salomão escreveu dizendo, há caminhos que ao homem parece direito. Escolhas, decisões que se apresentam. Ah, não, esse aqui é o melhor caminho, esse é um caminho bom. E às vezes a pessoa entra por ali e o caminho é ruim. Agora, quem teme ao Senhor, ele espera em Deus um direcionamento. Deus não se cala diante daquele que o temem. Todos aqueles que vivem em temor diante da presença do Senhor nosso Deus, Deus tem a oportunidade de ensiná-lo, de mostrar-lhe o caminho que ele deve escolher. E quando nós escolhemos o caminho que foi ensinado por Deus, porque é Deus quem ensina, então quando nós seguimos pelo caminho que Deus nos ensinou, nós vamos ser bem-sucedidos. Nós não vamos amargar o sofrimento, a angústia, a tristeza, a decepção por uma escolha errada. Não. Nós vamos ser agradecidos a Deus porque Ele nos direcionou na escolha que foi a melhor possível. Porque Deus sabe o que tem para cada um de nós. Ele sabe que se deixar por nossa conta, as nossas escolhas, elas serão comprometedoras. Porque nós vamos escolher de acordo com a vista. E com a vista as coisas podem parecer uma coisa e depois se mostrarem outra. Lembra quando houve aquele problema de Ló com Abraão, que os pastores de Ló, os pastores de Abraão não podiam habitar junto porque o gado tinha se multiplicado e o pasto tornou-se ficando estreito para eles e começou a haver contenda? Deus abençoe a irmã Cleusa. E Abraão chamou a Ló e disse, irmãos somos, não haja contenda entre nós. Nós somos irmãos. Vamos tomar uma decisão de consenso aqui. Você escolhe para onde você quer ir. Se você quer ir para a direita, eu vou para a esquerda. Se você quer ir para o norte, eu vou para o sul. Então escolhe. O direito de escolha, na verdade, deveria ser de Abraão. Mas Abraão abriu mão. Por quê?
Abraão temia ao Senhor. Quem teme ao Senhor não quer se prevalecer diante das pessoas. E observe o que aconteceu. Ele se escolhe. E o que Ló fez? Ló olhou para um lado, olhou para o outro. Quando viu as campinas de Sodoma e Gomorra toda verdejante, bonita, ele disse, opa, eu quero ir para lá. Abraão disse, está bem, você vai para lá, eu vou para outra direção. Está tudo certo, não tem problema nenhum. Só que aconteceu o seguinte, Ló escolheu Sodoma e Gomorra. Abraão ficou com a outra parte. Quando Ló se apartou, foi para Sodoma e Gomorra, Deus chegou a Abraão e disse, Abraão, olha para o norte, olha para o sul, olha para o oriente, olha para o ocidente. Aonde, Abraão, a tua vista alcançar, eu tenho dado a você esta terra. Então significa dizer que Sodoma e Gomorra também foi dada a Abraão, pertencia a ele. Mas Ló achou que ele tinha escolhido aquela terra e aquela terra era dele. E depois nós vimos no que deu. Primeiro foram subjugados pelos reis, Abraão teve que ir lá interceder, trazer Ló de volta para sua casa. Depois, o pecado daquela gente chegou diante de Deus, Deus decidiu destruir Sodoma e Gomorra, e teve que tirar Ló de lá. E Ló só não pereceu porque Abraão intercedeu por ele. E Deus então o tirou de lá em segurança. Agora veja a atitude de Abraão. Quem teme ao Senhor não tem medo que o outro tome decisões primeiro. Porque ele sabe que quem vai direcioná-lo no caminho que ele deve escolher é Deus. E quem espera em Deus nunca perde. Nunca vai ter prejuízos quem teme ao Senhor. Então, o salmista escreveu assim, no Salmo que li, 25, verso 12. Qual é o homem que teme ao Senhor? Ele o ensinará no caminho que deve escolher. Você teme ao Senhor? Há temor de Deus no seu coração? A sua conduta é de alguém que é temente a Deus? Se você é temente a Deus, nos momentos de decisões, sejam elas quais forem, até aquelas que parecem mais difíceis e complicadas, se há temor de Deus no seu coração, a palavra de Deus diz que ele o ensinará no caminho que deve escolher. Então, quando você coloca-se diante de Deus, Deus vai te mostrar o caminho que você deverá escolher. E feliz será você, serei eu, seremos nós, se quando nos achegarmos diante de Deus com temor, Ele nos mostrar o caminho e nós obedecermos sem nenhuma ressalva o que Deus propõe diante de nós. Será aquilo a melhor escolha da nossa vida. É quando Deus escolhe por nós. E Deus escolhe o bem. Deus escolhe o melhor caminho. Deus escolheu nos abençoar. Deus escolheu nos amar. Deus escolheu nos conduzir com a sua forte e poderosa mão. Ele não nos deixa. Ele não nos desampara. Ele não nos abandona. Ele sempre está conosco. O outro texto que li diz assim, Salmo 32, verso 8, instruir-te-ei, ele vai dar instrução, e ensinar-te-ei o caminho que deve seguir. E quando você seguir, ele diz, guiar-te-ei com os meus olhos. Você já pensou você ser acompanhado pelos olhos de Deus? Você está caminhando aqui na terra, o caminho que Deus te mostrou, te direcionou, e lá do céu, da morada celestial, Ele está te acompanhando com o olhar. Quem tem o olhar de Deus voltado para si, considere-se abençoado, considere feliz, bem-aventurado, realizado, porque os olhos de Deus estão sobre você.
Os olhos de Deus estão sobre mim. Você já pensou sobre isto? Já veio na sua mente, no seu coração, que Deus te segue de perto? Com os olhos dele? E quantas vezes a gente, por fraqueza da nossa parte, a gente toma algumas decisões sem consultar ao Senhor e não nos apercebemos que o olho de Deus está voltado para nós. Mas quando nós caímos em nós e observamos o que fizemos, nós ficamos com vergonha. Poxa, por que eu tomei essa decisão? Por que eu entrei por esse caminho? Por que eu não esperei Deus me direcionar? Agora estou pagando um preço, estou tendo uma dificuldade, um sofrimento por uma escolha errada. Ao passo que quem teme ao Senhor, o Senhor ensina o caminho que deve escolher. Então, se até hoje você escolheu o caminho baseado no seu entendimento, na sua impressão de ver as coisas, a partir de hoje, entra por um novo caminho. Busca o temor de Deus. Seja temente diante de Deus. Que o temor de Deus seja manifestado na sua vida. E quando você enfrentar qualquer situação, coloque-a diante do Senhor. Ele vai ensinar o caminho que você deve escolher. E quando ele direcionar no caminho e você escolher o caminho que Deus direcionou, ele vai te guiar com os olhos. Ele vai te conduzir. Você vai ter o livramento, você vai ter a proteção, você vai ter a satisfação, você vai ter a alegria, você vai desfrutar de paz. A mão de Deus vai estar sobre a sua vida. O seu caminhar será um caminhar brilhante e de luz, mesmo em meio ao mundo de trevas que caminha brevemente para a sua destruição, por rejeitar o amor de Deus. Mas você que foi alcançado, liberto e transformado por Ele, pode desfrutar desta proteção de Deus, deste direcionamento de Deus para a sua vida. Não se acanhe. Não fique como que desamparado, órfão, solitário. Deus é contigo. Deus te sonda. Deus te acompanha com os olhos dele. Qualquer decisão que você precisar tomar, fale com Deus. Ele vai lhe mostrar qual é o melhor caminho que você precisa escolher. E no caminho que ele te direcionar, vá com alegria, vá com regozijo, porque você terá lá na frente recompensas de Deus por atender um direcionamento que Deus te deu. Você só tem a ganhar quando obedece o que Deus lhe mostra. Qual é o homem que teme ao Senhor? Ele o ensinará no caminho que deve escolher. Então, quem teme ao Senhor, Deus ensina a fazer a escolha certa. Pense sobre isto. Entre por este caminho a partir de hoje. Querendo Deus, amanhã retornaremos.